Após o funeral do marido, os sogros se mudaram para a casa da esposa, alegando que agora tudo era deles e a expulsaram. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. A vida de Juliana Barroso foi virada de cabeça para baixo não uma, mas duas vezes. Tudo começou na pequena cidade suburbana onde ela nasceu, filha de Lauro e Joana Barroso, um casal amoroso. Lauro era jornalista e Joana, enfermeira. A família não tinha grandes riquezas, mas eram felizes e levavam uma vida normal até Juliana completar 14 anos. Naquela época, tudo mudou. Era uma noite chuvosa de sexta-feira quando seus pais estavam voltando de uma festa. Juliana estava em casa com sua avó, assistindo a um desenho animado qualquer, quando o telefone tocou. Ela jamais esqueceria o calafrio que sentiu ao ouvir sua avó chorando baixinho na cozinha. Os dias seguintes passaram como um borrão. Foi quando souberam que sua mãe havia morrido instantaneamente no acidente. O pai de Juliana sobreviveu, mas por muito pouco. Quando finalmente ela pôde vê-lo no hospital, ele era apenas uma sombra do homem que conhecia. Suas pernas estavam esmagadas, e o médico disse que ele jamais voltaria a andar. Juliana, ele sussurrou, estendendo a mão trêmula para ela. Sinto muito, querida, sinto muito. Juliana não entendia por que ele se desculpava, já que o acidente não fora culpa dele. O motorista bêbado havia colidido com o carro de seus pais. No entanto, com o passar dos anos, ela começou a perceber que ele se desculpava pela vida que agora teriam, pelas dificuldades que enfrentariam, pela mãe que perderam e pelo pai que ele achava que não poderia mais ser. Mas Lauro Barroso era mais forte do que imaginava. Após sair do hospital e se adaptar à cadeira de rodas, ele se jogou no trabalho. Sempre foi um escritor talentoso, e agora colocava toda a sua energia no trabalho como editor do principal jornal da cidade. Na adolescência de Juliana, Lauro fez questão de que ela tivesse tudo o que precisava. Incentivou-a a participar de clubes, fazer amigos e ter uma vida normal. Contudo, Juliana preferia passar seu tempo com o pai. Eles assistiam juntos a filmes antigos, discutiam sobre livros, e ele ajudava com os deveres da escola. Quando chegou o momento de ir para a faculdade, Lauro insistiu para que ela estudasse fora. Você precisa alçar voo, garotinha, ele disse. Não se preocupe comigo, eu vou ficar bem. Juliana hesitou, mas sabia que ele estava certo, e assim partiu para a Universidade Estadual de Nova York para estudar contabilidade. Foi lá que conheceu Emma, sua futura melhor amiga. E foi por meio de Emma que conheceu Paulo, o primo dela. Paulo era gentil, engraçado, e não hesitou quando Juliana contou sobre a condição do pai. Na primeira vez que conheceu Lauro, eles se deram bem imediatamente, conectados pelo amor ao rock clássico. Algum tempo depois, Paulo disse a Juliana, seu pai é incrível, e você também, por tudo que fez por ele durante todos esses anos. Juliana tentou disfarçar, mas estava radiante por dentro. Pela primeira vez desde o acidente, ela sentiu que talvez pudesse ter uma vida normal, uma vida com amor, risadas e, quem sabe, uma família própria. Após a formatura, as coisas começaram a se encaixar. Juliana conseguiu um emprego em uma empresa local de contabilidade, enquanto Paulo começou a trabalhar como caminhoneiro. Eles namoraram por 4 anos antes de Paulo pedir Juliana em casamento numa noite fresca de outono, no parque onde tiveram o primeiro encontro. Juliana ficou emocionada, mas precisava deixar algo claro. Sim, Paulo, mas eu não posso deixar meu pai. Ele precisa de mim. Paulo sorriu e respondeu, eu não esperava nada diferente. Vamos todos morar juntos. O apartamento do seu pai é grande o suficiente para nós 3, certo? O casamento foi pequeno, mas bonito. Lauro fez questão de, em sua cadeira de rodas, levar Juliana até o altar. Não havia um olho seco na cerimônia. Segurando a mão de Paulo, Juliana se sentiu como se estivesse vivendo um conto de fadas. Mas como em todo conto de fadas, os vilões também estavam presentes, e os dela vieram na forma de Márcia e Jéssica, sua sogra e cunhada. Desde o primeiro momento em que conheceu Márcia e Jéssica, Juliana percebeu que não era aprovada por elas.
Então, seu pai é inválido? Márcia perguntou no primeiro encontro, franzindo o nariz como se sentisse um cheiro ruim. Ele é deficiente, corrigiu Juliana, tentando manter a calma. Mas ele trabalha como editor, que legal, Márcia respondeu, claramente desinteressada, antes de se virar para Paulo e perguntar: você tem certeza disso? Há tantas garotas boas, de boas famílias. Juliana sentiu o rosto esquentar de raiva e constrangimento, mas Paulo imediatamente a defendeu: mãe, Juliana é de uma boa família. A deficiência do pai dela não muda isso. Eu a amo, e isso é o que importa. Embora Márcia tenha se calado, Juliana ainda via desaprovação em seus olhos. Jéssica, por sua vez, seguia o exemplo da mãe, sendo igualmente fria. Após o casamento, Paulo cumpriu sua palavra e se mudou para o apartamento de Lauro. A vida seguiu uma rotina confortável. Juliana ia trabalhar enquanto Paulo ficava na estrada por dias a fio. Quando ele estava em casa, jantavam todos juntos. Porém, sempre que Márcia e Jéssica visitavam, a atmosfera mudava. Elas agiam como se fossem as donas da casa, mal reconhecendo a presença de Lauro. Certa vez, Juliana ouviu Márcia sussurrando para Jéssica: é uma pena. Paulo poderia ter se saído muito melhor. Agora ele está preso com essa garota e o pai aleijado dela. E se tiverem filhos? Dá para imaginar os genes? Furiosa, Juliana manteve o silêncio por causa de Paulo. Tentava preservar a paz, mas a situação ficava cada vez mais difícil. Uma noite, após uma visita especialmente tensa de Márcia e Jéssica, Juliana desabou em lágrimas. Paulo a encontrou chorando no quarto. Ei, ele disse, puxando-a para seus braços. O que aconteceu? Sua mãe e sua irmã, Juliana disse, entre soluços. Elas me odeiam. Acham que não sou boa o suficiente para você por causa do meu pai? O rosto de Paulo endureceu. Isso é ridículo. Você e seu pai são minha família agora. Se elas não conseguem aceitar isso, o problema é delas, não nós. As palavras de Paulo confortaram Juliana, mas ela não conseguia se livrar da sensação de que aquele era apenas o começo dos problemas com Márcia e Jéssica. Com o passar dos meses, o negócio de transporte de Paulo começou a crescer. Ele estava sempre na estrada, e Juliana sentia falta dele quando ele não estava em casa. Enquanto isso, ela se concentrava no trabalho no escritório de contabilidade e passava as noites fazendo companhia para seu pai. Em uma fresca noite de outono, enquanto ajudava Lauro a se deitar, Paulo ligou. Sua voz estava cheia de empolgação. Juliana, estive pensando, disse Paulo, sua voz carregada de entusiasmo. O que acha de comprarmos uma casa? Seria mais fácil para seu pai se movimentar com a cadeira de rodas. Ele poderia passar mais tempo ao ar livre, e você poderia ter um jardim, algo para te ocupar quando eu estiver na estrada. Quanto mais ele falava, mais Juliana gostava da ideia. Ela olhou para seu pai, que estava fingindo não ouvir. O que acha, pai? Perguntou ela, colocando o telefone no viva-voz. Os olhos de Lauro brilharam. Um jardim seria bom, ele admitiu, e seria mais fácil sair de casa. Isso resolveu a questão. Nas semanas seguintes, Juliana e Paulo se dedicaram a procurar uma casa. Finalmente encontraram o lugar perfeito, uma casa espaçosa, com portas largas, um chuveiro adaptado para Lauro e um lindo quintal. Fazer uma hipoteca era assustador, mas com a renda de Paulo, a de Juliana e o aluguel do antigo apartamento de seu pai, eles conseguiram dar conta. A mudança aconteceu em um ensolarado domingo de primavera, e Juliana nunca esqueceria o olhar no rosto de seu pai enquanto ele se movia com sua cadeira pelo novo pátio. Isso é perfeito, querida, ele disse, com os olhos marejados. Obrigado. Nos meses seguintes, eles se ajustaram e começaram a transformar o lugar em um lar. Juliana plantou uma pequena horta, e Lauro passava horas do lado de fora, aproveitando o sol e o ar fresco. Era uma vida pacífica, quase perfeita. Foi então que decidiram fazer uma festa de inauguração da casa. Convidaram amigos, colegas de trabalho e, até mesmo, Márcia e Jéssica. A festa estava a todo vapor quando elas apareceram, como sempre, atrasadas de propósito.
entraram na casa olhando ao redor com uma inveja mal disfarçada. Enquanto caminhavam pelos cômodos, Juliana notou que Márcia estava pensando em algo. Quando chegaram ao quarto principal, ela se virou para Juliana com um sorriso malicioso. Sabe, Juliana, disse Márcia em voz baixa, isso aqui seria perfeito para Paulo e para mim. Por que você não manda seu pai para um asilo? Assim, eu poderia me mudar para cá. Juliana sentiu como se tivesse levado um tapa. Desculpe, conseguiu responder. Ah, não fique tão chocada, continuou Márcia. Seu pai não está bem, ele não é uma pessoa inteira, não é? Ele não precisa de todo esse luxo. Um asilo seria mais do que suficiente para alguém na condição dele. Antes que Juliana pudesse responder, Márcia marchou até o pátio, onde Lauro estava conversando com alguns convidados. Para o horror de Juliana, Márcia pegou nas alças da cadeira de rodas de Lauro e começou a empurrá-lo em direção à garagem. Márcia, gritou Juliana, correndo atrás dela. O que você está fazendo? Se ele não vai para um asilo, pode ficar do lado de fora, zombou Márcia. Não é isso que você queria, que ele ficasse ao ar livre? Juliana tremia de raiva e descrença. Felizmente, Paulo ouviu a confusão e veio correndo. Seu rosto ficou vermelho de fúria ao ver o que sua mãe estava fazendo. Mãe, ele gritou. O que diabos você está fazendo? Solte a cadeira do Lauro agora. Márcia ficou chocada com o tom de Paulo. Mas, querido, eu só estava. Eu não quero ouvir, Paulo a interrompeu. Você e Jéssica precisam ir embora agora. Depois que elas saíram, Paulo se desculpou repetidamente com Lauro e Juliana. Eu sinto muito, disse ele, com a voz embargada. Eu não tinha ideia de que ela faria isso. Eu sinto muito mesmo. Lauro estendeu a mão e deu um tapinha na mão de Paulo. Não é sua culpa, filho, disse-lhe gentilmente. Algumas pessoas simplesmente não conseguem entender. A vida voltou a um novo ritmo após aquele incidente. Márcia e Jéssica mantiveram distância, o que, para Juliana, era um alívio. Paulo focou em seu trabalho, aceitando mais rotas de longa distância para ajudar a pagar a nova casa. Juliana dividia seu tempo entre o trabalho no escritório de contabilidade, cuidar da casa e cuidar do pai. 4 anos passaram rapidamente. A vida deles tornou-se confortável e previsível. Paulo estava na estrada na maior parte do tempo, mas, quando estava em casa, a pequena família era feliz. A saúde de Lauro estava estável, e ele parecia contente, passando os dias no jardim ou trabalhando na edição de textos em casa. Então, veio a ligação que destruiu o mundo de Juliana. Ela estava no trabalho quando seu telefone tocou. A voz desconhecida de um homem a cumprimentou. Senhor Andrade, aqui é o oficial André, da patrulha rodoviária. O coração de Juliana afundou. Sim, conseguiu dizer com dificuldade. Lamento informar que seu marido, Paulo Andrade, sofreu um grave acidente. O restante da conversa foi um borrão. Palavras como a colisão frontal e a não sobreviveu flutuavam ao seu redor, mas ela não conseguia processá-las. Somente quando ouviu a própria voz agradecendo ao oficial e desligando o telefone, a realidade começou a se instalar. Paulo se fora. A semana seguinte foi um nevoeiro de dor e incredulidade. Juliana passou pelos movimentos de planejar o funeral como se fosse um robô, mal compreendendo o que estava acontecendo. No dia anterior ao funeral, ela reuniu coragem e ligou para Márcia. Achou que ela merecia saber sobre a morte do filho diretamente, não por meio de um obituário de jornal. Alô? A voz ríspida de Márcia respondeu. Márcia, é a Juliana, disse Juliana, com a voz trêmula. É sobre o Paulo, ele se foi. Houve um acidente. Houve silêncio do outro lado da linha, mas, para o choque de Juliana, a voz de Márcia voltou, carregada de raiva. Isto é sua culpa, sibilou Márcia. Você o fez trabalhar tanto dirigindo aquele caminhão para pagar sua casa luxuosa. Você matou meu filho. Juliana ficou atônita. Márcia, isso não é. Poupe suas palavras, interrompeu Márcia bruscamente. Espero que você dê a ele o melhor funeral que o dinheiro pode comprar, mas não espere um centavo de nós. Você fez sua cama, agora deite-se nela. A linha ficou muda. Juliana ficou ali, segurando o telefone, com lágrimas escorrendo pelo rosto.
Como Márcia podia ser tão cruel? Como ela podia culpá-la por isso? No dia do funeral de Paulo, o céu estava cinza e chuvoso, refletindo perfeitamente o estado de espírito de Juliana. A igreja estava cheia. Paulo era muito querido na comunidade, e parecia que metade da cidade havia comparecido para prestar suas homenagens. Após o serviço, enquanto as pessoas se aproximavam para oferecer suas condolências, Juliana notou que nem Márcia nem Jéssica estavam presentes. Elas nem se deram ao trabalho de aparecer no funeral do próprio filho e irmão. Lauro apertou a mão da filha. É a perda delas, querida. Nós somos uma família e vamos superar isso juntos. Quando chegaram em casa, algo parecia errado. As luzes estavam acesas, o que era estranho, pois Juliana tinha certeza de que havia desligado tudo antes de sair. Você deixou alguma luz acesa, pai? Perguntou ela, franzindo a testa. Lauro balançou a cabeça. Não, acho que não. Quando se aproximaram da porta, Juliana notou movimento dentro da casa. Seu coração começou a disparar. Estariam sendo roubados no dia do funeral de Paulo? Rapidamente ajudou o pai a sair do carro e acomodá-lo na cadeira de rodas, enquanto sua mente girava com pensamentos sobre ligar para a polícia. Mas, ao se aproximarem da porta da frente, Juliana ouviu vozes familiares. Um arrepio percorreu sua espinha quando reconheceu aquelas vozes. Empurrou a porta e encontrou Márcia e Jéssica na sala de estar, cercadas por caixas e móveis. O que diabos está acontecendo aqui? Juliana exigiu, momentaneamente esquecendo seu luto diante da invasão ultrajante. Márcia se virou, exibindo uma falsa expressão de simpatia. Oh, querida Juliana, estamos apenas te ajudando a empacotar. Afinal, você não pode mais manter esta casa agora que Paulo se foi. Juliana ficou sem palavras, chocada com o descaramento. Jéssica, com uma voz irritantemente doce, acrescentou, não se preocupe, você pode voltar para o apartamento do seu pai. É aconchegante. A raiva de Juliana crescia dentro dela. Saia, disse, com a voz baixa e perigosa. Saia da minha casa agora. Márcia teve a audácia de parecer ofendida. Esta casa agora é nossa. Todas as propriedades de Paulo são nossas, afinal, somos a família dele. De jeito nenhum, Juliana explodiu. Onde vocês estavam hoje, no funeral dele? Ah, é verdade, vocês nem se deram ao trabalho de aparecer. Márcia acenou desdenhosamente com a mão. Estávamos ocupadas fazendo arranjos. Agora, seja uma boa menina e comece a empacotar. Vamos nos encontrar com você amanhã. Juliana mal podia acreditar no que estava ouvindo. Essas mulheres não derramaram uma lágrima por Paulo, não compareceram ao seu funeral, e agora estavam tentando expulsá-la de sua própria casa. Vou ligar para a polícia, Juliana disse, pegando o telefone. Márcia e Jéssica trocaram olhares preocupados, claramente não esperando essa reação. Agora, Juliana, Márcia começou, mas foi interrompida. Não. Vocês têm exatamente 10 minutos para sair da minha casa antes que eu chame a polícia. Esta casa é minha. Paulo e eu a compramos juntos. Vocês não têm nenhum direito de estar aqui. Talvez tenha sido o tom firme na voz de Juliana ou o fogo nos olhos dela, mas Márcia e Jéssica finalmente perceberam que tinham ido longe demais. Elas pegaram suas coisas e saíram, mas não antes de Márcia se virar e sorrir maldosamente. Isso ainda não acabou, Juliana. Você vai ouvir dos nossos advogados. Nos dias que se seguiram ao funeral, Juliana viveu um borrão de dor, ansiedade e burocracia. Ela se jogou na tarefa de resolver os assuntos de Paulo, temendo que Márcia e Jéssica tentassem tomar o que não era delas. Uma semana depois, Juliana recebeu uma ligação de um escritório de advocacia local. Seu coração disparou, temendo que fosse Márcia cumprindo sua ameaça de ação legal. Senhor Andrade, uma voz profissional perguntou. Aqui é Sérgio Torres, da Torres e Partners. Estou ligando sobre o testamento do seu falecido marido. Juliana sentiu um lampejo de esperança. Testamento? Ela não sabia que Paulo tinha deixado um. Sim, senhora. O senhor Andrade nos procurou há cerca de 5 meses. Ele pediu que entrássemos em contato no caso de seu falecimento. Juliana marcou uma reunião para o dia seguinte, confusa e ansiosa. Na manhã seguinte,
ela empurrou a cadeira de rodas de seu pai até o escritório do Sr. Torres. O advogado os cumprimentou calorosamente. Senhor Andrade, Senhor Barroso, sinto muito por sua perda, disse ele, gesticulando para que se sentassem. Como mencionei ao telefone, seu marido foi claro sobre seus desejos. Juliana prendeu a respiração enquanto o advogado começava a ler. Eu, Paulo Andrade, estando em pleno uso das minhas faculdades mentais, deixo todos os meus bens para minha amada esposa, Juliana Andrade. Juliana ofegou, e a mão de seu pai apertou a dela. Isso inclui nossa casa, meu caminhão e todas as nossas economias, continuou o Sr. Torres. É meu desejo que Juliana use esses recursos para cuidar de si mesma e de seu pai, Lauro Barroso, a quem passei a amar como se fosse meu. Lágrimas escorriam pelo rosto de Juliana. Mesmo do além, Paulo estava cuidando dela e de seu pai. O Sr. Andrade também deixou uma carta para você, disse o Sr. Torres, entregando um envelope. Com as mãos trêmulas, Juliana o abriu e começou a ler. Minha querida Juliana, se você está lendo isto, significa que me fui. Sinto muito por deixar você e Lauro. Vocês dois foram a melhor coisa que me aconteceu. Fiz este testamento porque sei como minha mãe e minha irmã podem ser. Não queria te preocupar, mas precisava garantir que vocês estariam protegidos. Vocês são minha verdadeira família, Juliana. Cuidem um do outro, e saibam que sempre estarei cuidando de vocês. Com todo o meu amor, Paulo. Juliana apertou a carta contra o peito, soluçando. Seu pai também chorava ao lado dela, acariciando seu braço com carinho. Há mais uma coisa, o Sr. Torres acrescentou, após um momento de silêncio. O caminhão de seu marido estava assegurado. Dadas as circunstâncias do acidente, a seguradora pagará o valor total da apólice. Juliana fungou e perguntou, o que isso significa? Significa que você receberá uma quantia suficiente para quitar sua hipoteca e ainda mais, respondeu o advogado. Ao saírem do escritório, Juliana sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Paulo havia garantido que eles ficariam bem. Quando estacionaram na garagem de casa, Juliana notou um carro familiar na rua. Seu coração afundou ao reconhecer o sedã elegante de Márcia. Ah, não, murmurou. O que será agora? Márcia e Jéssica estavam esperando na varanda. Desta vez, porém, Juliana não sentiu medo. Com a carta de Paulo no bolso e a força do amor dele em seu coração, ela se aproximou com firmeza. Juliana, começou Márcia, com sua voz doce e insuportável, precisamos falar sobre os bens de Paulo. Juliana encarou diretamente nos olhos. Não, Márcia, não precisamos. Paulo deixou tudo para mim, legal e oficial. Sabe por quê? Porque nós éramos a verdadeira família dele. Agora, saiam da minha propriedade. Márcia ficou sem palavras pela primeira vez. Jéssica tentou puxá-la, sussurrando, e, com um último olhar venenoso, elas entraram no carro e foram embora. As semanas que se seguiram foram cheias de tarefas. Juliana organizou os assuntos de Paulo e recebeu o pagamento do seguro, o que permitiu que ela quitasse a hipoteca da casa e ainda sobrasse uma boa quantia. Certa tarde, enquanto organizava a escrivaninha de Paulo, encontrou um pequeno caderno. Ao abri-lo, viu que era uma espécie de diário. Nas páginas, Paulo escrevia seus pensamentos e planos para o futuro. Pensando em começar um fundo universitário para nossos futuros filhos, dizia uma das anotações. Quero garantir que tenham o melhor começo na vida. O coração de Juliana apertou. Eles haviam conversado sobre ter filhos um dia, mas decidiram esperar até estarem mais estáveis financeiramente. Agora, ao ler os sonhos privados de Paulo, uma nova onda de tristeza a envolveu. Ah, Paulo, Juliana sussurrou, segurando o caderno junto ao peito. Tínhamos tantos planos. Naquela noite, ela se revirou na cama, incapaz de dormir. Seus pensamentos continuavam voltando para o diário e para o futuro que nunca teriam. Quando finalmente adormeceu, sonhou com Paulo. Ele estava sorrindo, estendendo a mão para ela. Está tudo bem, Juliana, disse-lhe no sonho. Tudo vai ficar bem. Juliana acordou na manhã seguinte com uma sensação diferente. Algo havia mudado, embora ela não soubesse exatamente o que. Enquanto se preparava para o trabalho, uma onda de náusea a atingiu, e ela mal conseguiu chegar ao banheiro a tempo.
O enjoo matinal persistiu por vários dias. Inicialmente, Juliana pensou que fosse causado pelo estresse e pelo luto, mas uma pequena voz em sua mente sugeria outra possibilidade. Após uma semana, ela se viu na farmácia, encarando testes de gravidez. Com as mãos trêmulas, comprou um e correu para casa. Os 5 minutos de espera pareceram intermináveis. Quando finalmente olhou para o teste, 2 linhas azuis claras apareceram. Juliana se sentou no chão do banheiro, tomada por uma mistura de emoções, alegria, medo, tristeza e esperança, todas se entrelaçando. Juliana, a voz de seu pai ecoou do lado de fora da porta. Está tudo bem aí dentro? Ela abriu a porta, lágrimas escorrendo pelo rosto. A expressão de preocupação de seu pai mudou para alarme. O que aconteceu, querida? Ele perguntou. Com a mão trêmula, Juliana ergueu o teste de gravidez. Estou grávida, pai. Ela caiu nos braços dele, chorando, enquanto ele abraçava e acariciava seu cabelo, como fazia quando ela era pequena. Está tudo bem, ele murmurou. Vai ficar tudo bem. Você não está sozinha, Juliana, e esse bebê é um presente, uma parte de Paulo que continuará viva. As palavras de seu pai a tocaram profundamente. Esse bebê era parte de Paulo, uma continuação do amor que eles compartilhavam. O medo lentamente deu lugar a uma determinação crescente. Você tem razão, disse Juliana, enxugando as lágrimas. Esse bebê é um presente, e vamos ficar bem. Seu pai sorriu, seus olhos brilhando de orgulho. Essa é minha garota. Agora, vamos te dar algo para comer. Você está comendo por 2 agora, afinal. Enquanto seguiam para a cozinha, Juliana sentiu uma nova sensação de esperança. O caminho à frente seria difícil, mas com seu pai ao seu lado e o filho de Paulo crescendo dentro dela, sabia que poderia enfrentar qualquer desafio. À medida que sua barriga crescia, Juliana encontrou forças que não sabia que possuía. Seu pai foi seu pilar de apoio, sempre presente com palavras gentis e uma mão amiga. Eles se adaptaram à nova rotina, ansiosamente esperando a chegada do novo membro da família. Certa tarde, enquanto cuidava do jardim que havia plantado com seu pai, Juliana ouviu um carro estacionar. Seu coração afundou ao reconhecer o sedã de Márcia. O que elas poderiam querer agora? Com uma mão repousando sobre sua barriga, Juliana caminhou até a frente da casa. Márcia e Jéssica estavam na varanda, parecendo desconfortáveis e um tanto desesperadas. Juliana, começou Márcia, sua voz sem a habitual aspereza, precisamos falar com você. Juliana ergueu uma sobrancelha, mas ficou em silêncio, esperando que Márcia continuasse. Estamos passando por dificuldades, Jéssica confessou, seus olhos nervosamente percorrendo a casa. Estávamos nos perguntando se poderíamos ficar no antigo apartamento do seu pai, só até nos recuperarmos. Juliana mal podia acreditar no que ouvia. Depois de tudo que Márcia e Jéssica haviam feito, elas ainda tinham a audácia de pedir ajuda. Sinto muito, respondeu Juliana, sua voz firme, mas calma. Isso não é possível. Eu não quero mais ter qualquer tipo de contato com vocês. Os olhos de Márcia se estreitaram ao notarem a barriga de Juliana. Seu rosto se contorceu de choque e desgosto. Você está grávida? Márcia cuspiu. Já? Sua pequena prostituta. Não acredito que você já encontrou outro homem. O corpo de Paulo nem esfriou no túmulo. Uma onda de raiva percorreu Juliana, mas ela a suprimiu. Não se deu ao trabalho de explicar que o bebê era de Paulo. Ela não queria que seu filho tivesse uma avó e uma tia como Márcia e Jéssica. Em vez disso, esboçou um pequeno sorriso, o que pareceu deixar Márcia ainda mais desconfortável. Minha vida pessoal não é da sua conta, Juliana disse calmamente. Agora, acho que é hora de vocês irem embora. Márcia parecia prestes a dizer algo, mas algo na expressão de Juliana a impediu. Com um último olhar venenoso, ela agarrou o braço de Jéssica, e as duas foram embora. Juliana as observou se afastarem, sentindo uma onda de paz invadir seu coração. Ela havia defendido sua família, protegido o que era seu e mantido a paz. Enquanto o sol brilhava sobre o jardim que ela e seu pai haviam plantado, Juliana sentiu que, apesar de tudo, o futuro seria brilhante para ela e seu filho.